A fazenda inteira, todo mundo ali nos arredores da fazenda dos Carvalhos, jurava de pé junto que o coronel tinha morrido de causas naturais. Diziam que foi o coração, um coração cansado, talvez partido, que simplesmente resolveu parar de bater. Mas a Maria de Angola... a Maria sabia da verdade. Ela sentia o cheiro da mentira de longe, como quem sente o cheiro da chuva antes da primeira gota cair no chão seco. Seja muito bem-vindo ao canal Além da Escravidão. Eu sou Bruno Henrique. Hoje eu vou te contar uma história sobre nosso povo e nosso passado. Mas antes de continuarmos, se inscreva no canal, deixe seu like e me diga, nos comentários, de onde está falando. Eu adoro saber onde cada um de vocês vive. Prepare-se, porque a emoção começa agora. Você consegue imaginar o peso de um segredo desses? Ela viu, com esses olhos que a terra um dia há de comer, um vulto saindo do quarto do padre Tobias. E não era a qualquer hora, não. Era na calada da madrugada, naquela mesma madrugada em que o silêncio da morte se instalou na casa grande. E aquele vulto... Bom, aquele vulto tinha o andar elegante, mas apressado, da própria sinhá Amélia. O que ela escondeu por décadas, o que ela guardou no silêncio da senzala e nos corredores escuros, prova que a fé e a lealdade, às vezes, elas são as maiores mentiras que o ser humano inventa para se proteger. Então, se prepara. Respira fundo e prepara o seu coração, porque essa é a história da Maria de Angola e do segredo sombrio que uniu o sagrado e o profano de um jeito que ninguém mesmo, poderia imaginar. A fazenda dos Carvalhos era um lugar imponente, sabe? Aquelas colunas brancas, o café se estendendo até onde a vista não alcançava. Mas por trás daquela beleza toda, tinha um mofo na alma das pessoas que moravam ali. O coronel era o dono de tudo, ou achava que era. Um homem duro, de poucas palavras, que estava definhando numa cama, tossindo a vida para fora, enquanto a esposa, a sinhá Amélia, desfilava pela casa com aquele terço de prata enrolado nas mãos. Ela era a imagem da perfeição, entende? A santa da região, sempre com uma palavra de devoção, sempre ao lado do padre Tobias, o homem que guiava as almas daquela paróquia com uma oratória que fazia até o mais pecador dos homens chorar de arrependimento. Mas a Maria de Angola, a Maria era diferente. Ela era parteira, era curandeira, era aquela mulher que todo mundo chamava quando a dor apertava, mas que ninguém realmente via. Sabe como é? Ela era invisível. As pessoas falavam na frente dela como se ela fosse um móvel, uma parede. E essa era a grande vantagem dela. A vantagem invisível, como eu gosto de dizer. Ela observava o brilho de suor no pescoço da sinhá quando o padre chegava. Ela notava como as mãos do padre Tobias tremiam, não de velhice, mas de outra coisa. Algo mais terroso, entende? Mais carnal. Naquela noite, a noite em que tudo mudou, o ar estava pesado. Sabe quando o céu fica de um roxo estranho e os bichos ficam quietos demais? Maria estava lá, cuidando dos ungüentos, preparando as ervas para o coronel, que já não falava coisa com coisa. O silêncio da casa grande era cortado apenas pelo som dos grilos lá fora e pelo ranger de uma madeira aqui e ali. E foi ali, escondida na penumbra do corredor, que ela viu. A porta do quarto do padre, que ficava ali colado ao do coronel por uma questão de conforto espiritual, se abriu bem devagar. O coração da Maria. Eu imagino que ele deve ter batido como um tambor de jongo. Ela se encolheu na sombra, prendendo a respiração. E então, ela viu a sinhá. Amélia não estava com o seu vestido de missa. Ela estava diferente. O rosto dela tinha um brilho de pavor, mas também um alívio, que não combinava com quem acaba de perder o marido. Ela saiu do quarto do padre Tobias ajeitando o cabelo, olhando para os lados como uma gata que acabou de roubar a nata.
A Maria de Angola viu o padre na porta, só a silhueta dele contra a luz da vela, e o olhar que os dois trocaram. Não era um olhar de quem estava rezando pela alma de um moribundo. Era o olhar de quem tinha acabado de selar um pacto. Um pacto de sangue e de mentira. Naquela hora, a Maria entendeu que a paz daquela fazenda era uma fachada de cal branca escondendo uma parede cheia de cupim. O coronel ainda estava lá, respirando baixinho, mas ele já estava morto antes mesmo do último suspiro. Ele foi traído no altar, na cama e na própria fé. E a Maria? Bom, a Maria guardou aquilo. Guardou como quem guarda uma brasa acesa debaixo da cinza. Ela sabia que, mais cedo ou mais tarde, aquela brasa ia precisar de vento para incendiar tudo. Mas, por enquanto, era só o começo do fim da Fazenda dos Carvalhos. A rotina na Fazenda dos Carvalhos, se é que a gente pode chamar aquilo de rotina, era um ensaio para o enterro do coronel. O ar lá dentro era pesado, sabe? Tinha aquele cheiro de cânfora misturado com o cheiro de mofo de cortinas que não eram abertas. Fazia meses. E a Maria de Angola, coitada, ela era quem carregava o fardo de manter aquela chama de vida acesa, ou pelo menos tentava. Ela passava as noites em claro, trocando os panos quentes na testa do patrão, ouvindo aquele peito dele chiar como uma chaleira velha. Mas olha só como as coisas são. Naquela madrugada, o silêncio da casa foi quebrado por um som que não era o da doença. Foi um estalo, um rangido de madeira que só quem conhece a casa na ponta dos dedos, como a Maria, saberia identificar. Ela tinha acabado de sair do quarto do coronel para buscar uma água fresca, caminhando descalça para não acordar nem as moscas. Foi quando ela viu. A porta do quarto do padre Tobias, que ficava ali, estrategicamente posicionado para dar conforto ao moribundo, se abriu só um tiquinho. O coração da Maria deu um salto. Que eu vou te falar. Ela se achatou contra a parede, sumindo na sombra, como se fosse parte da pintura. E de lá de dentro, saiu a sinhá Amélia. Mas não era a sinhá que o povo via na igreja, não. Ela estava com o cabelo meio solto, o rosto afogueado. E o olhar, meu Deus, o olhar dela era de uma urgência que não tinha nada de santa. Ela olhou para trás, para o padre que ficou na penumbra da porta, e deu um sorriso. Um sorriso que a Maria nunca tinha visto no rosto dela. Era um sorriso de cúmplice, de quem tinha um segredo maior que a própria vida. Pois é. E você aí? O que faria se visse a pessoa que todo mundo chama de santa saindo do quarto do padre às 3 da manhã? Se você acha que a Maria devia ter gritado ali mesmo, ou se entende o medo dela, comenta aqui embaixo. O silêncio é uma arma. Eu quero saber se você teria a coragem que ela teve que ter. A Maria ficou ali, paralisada. O medo dela, o pavor, era algo que travava a garganta. Ela era uma mulher escravizada, entende? Se ela desse um pio, quem é que ia acreditar nela? A palavra de uma preta contra a da sinhá e do padre. Ela seria açoitada até a morte antes de terminar a frase. Mas a curiosidade, ou talvez o instinto de proteção pelo coronel, que apesar de tudo era quem ela cuidava, falou mais alto. Quando a sinhá sumiu no corredor, a Maria, num impulso que ela mesma não soube explicar depois, deslizou até a porta do padre. Ela precisava ver. Ela precisava entender o que estava acontecendo ali. O padre Tobias já tinha fechado a porta, mas a Maria viu algo brilhando no chão, bem ali no batente, onde a luz da lua batia de raspão. Ela se abaixou, o coração saindo pela boca, e pegou o objeto. Era uma medalha. Uma medalha de ouro, pesada, com as iniciais AC gravadas num entalhe bem fino. Amélia Carvalhos. A medalha que a sinhá nunca tirava do pescoço. O presente de casamento que o coronel tinha dado para ela.
aquilo ali, aquilo era a prova do pecado. A prova de que a santa e o pastor estavam profanando a casa enquanto o dono dela morria a poucos metros dali. Mas não parou por aí. A Maria, com a medalha escondida no peito, sentindo o metal frio queimar a pele dela de tanto nervoso, voltou para o quarto do coronel. Ela foi dar o remédio para ele, aquela mistura que o médico novo, o tal doutor que o padre tinha indicado, tinha deixado. Mas antes de pingar as gotas na boca do velho, ela sentiu um cheiro estranho. Não era o cheiro amargo das ervas que ela conhecia. Era um cheiro de nada. Era água. Água pura com um pouquinho de açúcar. Foi aí que a ficha caiu. O crime não era só a traição. Eles estavam deixando o homem morrer. Estavam trocando a cura pelo nada, para que o caminho ficasse livre. E a Maria? Bom, a Maria percebeu que agora ela não era mais só uma espectadora. Ela era a guardiã de uma verdade que podia destruir aquela fazenda inteira. Ela guardou a medalha num buraco no forro do seu colchão de palha. Aquele foi o nascimento do segredo. O momento em que a Maria de Angola deixou de ser apenas a parteira e se tornou a juíza invisível daquela família. Ela decidiu que ia esperar. O tempo de Deus, como ela dizia, não é o tempo dos homens. E o que ela ia descobrir semanas depois, no parto da Sinhá, ia ser o prego que faltava nesse caixão. 20 anos. 20 anos é tempo demais para uma mentira ficar guardada, você não acha? É como se a gente tentasse enterrar um corpo num jardim e esperasse que as flores nascessem sem o cheiro do que está lá embaixo. Mas o tempo é um senhor muito caprichoso. Ele não cura tudo, não. Às vezes, ele só vai cozinhando a culpa em fogo brando até a carne soltar do osso. E na fazenda dos Carvalhos, o tempo passou como uma névoa rasteira, encobrindo as rachaduras, mas deixando tudo úmido, tudo, meio podre por dentro. O menino, o Gabriel, ele cresceu e olha, eu vou te falar uma coisa. Era de arrepiar. Sabe quando você olha para uma pessoa e vê o rosto de outra, como se fosse um reflexo num espelho sujo? Pois é. O Gabriel não tinha um traço sequer do falecido coronel. O coronel era um homem de ossos largos, rosto quadrado, uma voz que parecia um trovão. O Gabriel não. Ele era fino, elegante, tinha umas mãos compridas que pareciam feitas para segurar um cálice, não uma rédea de cavalo. E o nariz, o jeito que ele arqueava a sobrancelha quando estava pensando. Era a cópia cuspida e escarrada do padre Tobias. A fazenda inteira comentava a boca pequena. Mas sabe como é o povo, né? O medo do chicote e o medo do inferno são dois guardas muito eficientes. Ninguém ousava dizer em voz alta o que todo mundo via quando o padre e o rapaz caminhavam lado a lado pelo pátio. Pareciam pai e filho num passeio de domingo. E a sinhá Amélia. Bom, a sinhá envelheceu como quem carrega um saco de pedras nas costas. Ela se tornou uma mulher amarga, de um fervor religioso que chegava a dar medo. Ela passava horas e horas trancada na capela da fazenda, rezando, dizia ela. Mas a Maria de Angola... A Maria sabia que aquelas orações não eram de louvor, eram de pavor. A Maria agora era uma anciã. O cabelo dela, todo branquinho, parecia uma coroa de algodão. Ela continuava ali, no canto dela, sendo a vovó que todo mundo respeitava, mas que ninguém realmente escutava. E ela via tudo. Ela via como a sinhá Amélia estremecia toda vez que o Gabriel chegava perto do túmulo do pai. O rapaz tinha uma antipatia estranha por aquele mármore frio onde o nome do coronel estava gravado. Ele nunca levava flores, nunca parava para uma oração. Era como se o sangue dele soubesse que ali não morava a origem dele. E por falar em sangue, você já sentiu que a verdade tem um jeito de querer sair pela pele? Se você acha que o sangue nunca mente,
Escreve aqui nos comentários. A verdade tá nas veias. Eu quero ver quem aqui acredita que o destino não falha. Teve um dia, eu me lembro como se fosse hoje, que a tensão quase rasgou o tecido daquela farsa. Foi numa tarde de mormaço, o sol castigando o telhado da casa grande. A Maria de Angola estava limpando umas pratas na sala de jantar, aquele silêncio pesado que só as casas ricas têm. De repente, a sinhá Amélia entrou, com o rosto pálido, segurando um envelope. Ela não viu a Maria ali no canto, ou se viu, fingiu que não viu. O padre Tobias veio logo atrás, fechando a porta com aquele jeito furtivo de quem está sempre escondendo alguma coisa. Eles começaram a cochichar. A voz da sinhá estava embargada, sabe? Aquela voz de quem está no limite. Ela dizia: ele está perguntando, Tobias. O Gabriel está fazendo perguntas sobre o médico, sobre aquela noite. Ele achou uns papéis velhos no escritório. E o padre, o padre Tobias, com aquela voz de mel que ele usava no altar, mas que agora era puro veneno, respondeu: cale-se, Amélia. O que está enterrado, está enterrado. Ninguém vai mexer nisso. Eu já cuidei de tudo. Foi aí que a Maria de Angola, sem querer, ou talvez querendo, né? Deixou um dos talheres de prata cair no chão. O som foi como um tiro naquele silêncio. O padre e a sinhá deram um pulo, os olhos arregalados de susto. Eles olharam para Maria, e por um segundo, só por um segundo, a máscara caiu. A Maria viu o assassino por trás da batina e a cúmplice por trás do véu. A sinhá Amélia caminhou até ela, os dedos apertando o terço com tanta força que as juntas ficaram brancas. Ela olhou bem no fundo dos olhos da Maria e perguntou, com uma voz que era um sussurro de morte: você ouviu alguma coisa, Maria? A Maria, ela sentiu o frio na espinha. Ela sabia que, se dissesse a coisa errada, ela não passaria daquela noite. Ela baixou a cabeça com aquela sabedoria de quem já sobreviveu a muita coisa, e disse: eu sou velha, sinhá. Meus ouvidos só escutam o que o vento traz e o que o coração esquece. A sinhá relaxou os ombros, mas o olhar do padre Tobias, aquele olhar ficou cravado na Maria. Ele sabia que ela não era tão cega e nem tão surda quanto fingia ser. Depois desse dia, a Maria percebeu que o tempo de esperar estava acabando. O segredo estava inchado, pronto para estourar. Ela ia para o quartinho dela, tateava o colchão de palha e sentia o relevo da medalha de ouro escondida lá dentro. A AC de Amélia Carvalhos. Aquela medalha era a âncora que impedia a mentira de flutuar para longe. Ela sabia que precisava de um sinal. E o sinal? Bom, o sinal veio do jeito mais cruel e inesperado possível. Porque quando o destino quer cobrar a conta, ele não manda aviso. Ele simplesmente bate na porta. E a porta da fazenda dos Carvalhos ia ser escancarada pelo próprio sangue que eles tentaram forjar. O mundo tem um jeito muito engraçado de cobrar as dívidas, você não acha? A gente passa a vida achando que enganou o destino, que enterrou o passado fundo o suficiente para ninguém achar. Mas aí vem a vida e dá um nó que ninguém consegue desatar. E na fazenda dos Carvalhos, a conta não chegou por carta, não. Ela chegou com o barulho de um corpo caindo no chão de madeira da sala principal. O Gabriel, o rapaz que era o orgulho da sinhá e a sombra do padre, ele simplesmente desabou. Foi no meio de um jantar, coisa de cinema mesmo. Ele estava lá, falando sobre as safras, sobre o futuro, e de repente, o rosto dele ficou cinza, mas um cinza cor de cinza de lareira, sabe? Ele levou a mão ao peito, tentou puxar o ar, mas o ar não vinha. O pânico que se instalou naquela sala. Eu queria que você pudesse ter visto. A sinhá Amélia deu um grito que parecia que a alma dela estava sendo rasgada. O padre Tobias, que estava jantando com eles como sempre fazia, levantou tão rápido
que derrubou o vinho tinto na toalha branca. Parecia sangue escorrendo pela mesa. Chamaram o médico às pressas, mas não era aquele médico de antigamente, aquele que o padre tinha indicado. Era um rapaz novo, vindo da capital, cheio de ideias modernas. E quando ele examinou o Gabriel, o veredito foi como um tiro. Ele perdeu muito sangue internamente. Ele precisa de uma transfusão, agora, ou ele não passa desta noite. Agora, para e pensa comigo. Naquela época, transfusão era coisa rara, perigosa. O médico foi claro. Preciso de alguém do mesmo sangue. O pai, a mãe, alguém que tenha o mesmo vigor. Assim a Amélia se ofereceu na hora, mas ela estava fraca, pálida. O médico disse que não servia. Aí os olhos de todo mundo se voltaram para o retrato do coronel na parede. Mas o coronel estava morto há 20 anos. O médico olhou para o padre Tobias, que estava num canto, suando frio, apertando o crucifixo com tanta força que as mãos estavam roxas. O silêncio que ficou naquela sala era um silêncio que gritava. O médico perguntou: "Não tem nenhum outro parente? Alguém que compartilhe o sangue desse rapaz?" O padre Tobias abriu a boca para falar, mas a voz não saiu. Ele estava aterrorizado. Se ele desse o sangue, se o sangue dele fosse o que salvaria o Gabriel, a verdade ia estar ali, nua e crua, na frente de todo mundo. O DNA não existia como a gente conhece hoje, mas a compatibilidade. A compatibilidade não mente. E foi nesse exato momento, quando o desespero estava no teto, que um empregado antigo, o Sebastião, entrou na sala segurando um maço de papéis velhos. Ele estava limpando o escritório do falecido coronel, mexendo num fundo falso de uma gaveta que ninguém nunca tinha aberto. Sinhá, eu achei isso aqui. Acho que é importante. Era uma carta. Uma carta escrita pelo próprio coronel, com aquela letra garranchada de quem está morrendo. E enquanto o médico tentava estabilizar o Gabriel, a carta foi lida em voz alta. O coronel escreveu que sabia. Ele escreveu que desconfiava daquela gravidez milagrosa, que o médico novo que o atendia cheirava a falcatrua e que ele tinha visto. Sim, ele tinha visto a esposa e o padre em conversas que não eram de confissão. Ele não teve forças para agir em vida, mas deixou a verdade ali, esperando o dia de ser encontrada. Assim a Amélia começou a tremer. O padre Tobias parecia que ia desmaiar. Mas faltava a peça final. Faltava a voz que ninguém podia calar. E foi aí que a Maria de Angola deu um passo à frente. Ela não parecia mais aquela velha curvada e silenciosa. Ela parecia um monumento. Ela caminhou até o centro da sala, olhou bem nos olhos da sinhá Amélia e depois para o padre. A voz dela saiu firme, como se estivesse guardada num pote de barro por 20 anos. Chega de mentira. O sangue que corre nesse menino não veio de quem está no retrato. Veio de quem está de batina. O choque. O choque no rosto das pessoas. Você consegue imaginar? Se você acha que a verdade sempre encontra um caminho, clica no gostei agora, porque o que a Maria fez em seguida foi o golpe de misericórdia. Ela tirou de dentro do lenço que carregava no pescoço aquela medalha de ouro, a medalha com as iniciais AC. Ela colocou a medalha em cima da mesa, bem em cima da mancha de vinho. Eu vi a sinhá saindo do quarto do padre na noite que o coronel piorou. Eu vi o sorriso deles. E eu fui a parteira desse menino. Eu sei a data que ele nasceu. Ele nasceu de 7 meses, mas era um bebê de 9. A conta não fecha para o coronel, mas fecha certinho para aquela madrugada de pecado. Assim a Amélia caiu de joelhos, chorando, pedindo perdão a um Deus que ela tinha usado como escudo. O padre Tobias, ele tentou manter a pose, tentou dizer que era heresia, mas o médico, o rapaz novo, olhou para ele e disse: "Se o senhor quer salvar a vida do seu filho, pare de mentir e me dê o seu braço. Ou o senhor prefere que ele morra para manter o seu segredo?" Foi o fim.
O médico trouxe à força o tal doutor antigo, que já estava velho e gagá, mas que, diante da pressão e da ameaça de prisão, confessou tudo. Confessou que recebeu dinheiro do padre para trocar os remédios do coronel por água com açúcar. Confessou que falsificou a certidão de nascimento do Gabriel. A verdade explodiu como uma granada naquela sala. O Gabriel, ali entre a vida e a morte, era o resultado de um crime, de uma traição e de uma negligência que custou a vida de um homem. A justiça, que tinha dormido por 2 décadas, acordou com fome. E a Maria de Angola? Ela só ficou ali, assistindo o castelo de cartas desmoronar. Ela tinha cumprido a promessa que fez a si mesma na senzala, a de que a luz da verdade um dia ia queimar os olhos de quem vivia na sombra. Depois que a verdade foi dita, depois que as palavras da Maria de Angola rasgaram o véu de mentiras daquela casa, o silêncio que se seguiu não foi um silêncio de paz. Foi um silêncio de ruína. Sabe quando uma construção antiga desaba e a poeira fica flutuando no ar, impedindo a gente de enxergar o que sobrou? Pois é, a Fazenda dos Carvalhos nunca mais foi a mesma. Aquelas paredes brancas, que por 20 anos esconderam o cheiro do pecado e da traição, pareciam agora suadas, encardidas pela vergonha. Assim há Amélia. Ah, assim há. O castigo dela não veio por mãos de juiz ou de carrasco. Veio de dentro. Ela perdeu tudo. A dignidade, o status, o respeito de uma região inteira que antes a via como uma santa. Ela passou a ser vista como a mulher que traiu o marido no leito de morte, que profanou a batina e que forjou a vida do próprio filho. Dizem que, nos meses que se seguiram, ela começou a perder o juízo. Ela andava pelos corredores da casa grande na calada da noite, segurando uma vela apagada, chamando pelo coronel. Ela pedia perdão para as paredes, para os móveis, para as sombras. A culpa é um bicho que rói devagar, entende? Ela acabou seus dias isolada num quarto nos fundos da casa, de onde se ouvia apenas um murmúrio constante de rezas que ninguém mais acreditava. Ela se tornou um fantasma em vida, uma lembrança viva de que a aparência não sustenta a alma quando o alicerce é feito de lama. E o padre Tobias? Bom, a igreja não perdoa quem mancha a imagem do sagrado desse jeito. O processo de excomunhão foi rápido, mas doloroso. Ele foi despido da batina na frente de outros clérigos, teve seu nome apagado dos registros e foi expulso da paróquia como um leproso. Ele, que antes tinha a voz que guiava o povo, terminou seus dias numa casinha de sapé, na beira de uma estrada poeirenta, vivendo de esmolas de quem não o reconhecia. O homem que queria o poder e o desejo acabou sem nada. Nem Deus, nem o filho, nem o conforto da mentira. Ele morreu sozinho, amaldiçoado pela própria consciência, sentindo o peso de cada palavra falsa que proferiu no altar. Mas e o Gabriel? O rapaz que era o centro de toda aquela trama. O Gabriel sobreviveu à crise de saúde, graças ao sangue que, ironicamente, veio do homem que ele agora desprezava. Mas a alma dele, essa ficou marcada para sempre. Imagina você descobrir, da noite para o dia, que sua vida inteira é uma fraude, que seu nome não é seu, que sua herança é fruto de um crime e que seu pai é o homem que você via como um guia espiritual. Ele não quis a fazenda, ele não quis o dinheiro manchado. Assim que recuperou as forças, o Gabriel juntou o pouco que era realmente dele e partiu. Ele sumiu no mundo, buscando uma identidade que não tivesse o sobrenome Carvalhos e nem a sombra do padre Tobias. Dizem que ele foi visto em terras distantes, trabalhando como um homem comum, tentando limpar o sangue daquela linhagem com o suor do próprio rosto. A fazenda, a fazenda entrou em inventário, foi retalhada por dívidas e processos, e o mato começou a tomar conta do que antes era um império. E a nossa Maria de Angola?
Você deve estar se perguntando o que aconteceu com a mulher que teve a coragem de segurar essa brasa por 20 anos. A Maria não buscou recompensa. Ela não queria ouro, nem terras. O que ela queria era a liberdade da verdade. Depois que tudo veio à tona, ela sentiu que sua missão naquela terra estava cumprida. Ela viveu seus últimos anos em paz, numa pequena comunidade de negros libertos, sendo consultada por todos como a mulher que via o invisível. Ela morreu dormindo, com um sorriso leve no rosto, como quem sabe que deixou o mundo um pouco menos injusto. A medalha de ouro? Ela nunca vendeu. Dizem que ela enterrou a medalha num lugar que só ela sabia, para que o ouro do pecado voltasse para a terra e nunca mais tentasse o coração de ninguém. Sabe, essa história me faz pensar muito sobre o peso das nossas escolhas. A gente acha que pode esconder o que faz no escuro, mas a luz sempre dá um jeito de entrar pelas frestas. A justiça divina pode não ter o relógio dos homens, mas ela nunca se atrasa. A história da Maria de Angola é a prova de que a coragem silenciosa de quem não tem nada pode derrubar os impérios de quem acha que tem tudo. Se essa história de coragem e de justiça tocou o seu coração, se você sentiu o peso desse segredo junto com a Maria, eu te peço um favor. Deixa o seu like aqui. É um gesto simples, mas que ajuda a honrar a memória de tantas Marias que a história oficial tentou apagar. E me diz aqui nos comentários, você acha que a Sinhá Amélia merecia um castigo pior? Ou a loucura foi a sentença certa para ela? Eu quero muito saber a sua opinião. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que gosta de um bom drama histórico, daquelas histórias que fazem a gente refletir sobre a vida. E se você ainda não faz parte da nossa família de contadores de histórias, se inscreve no canal. Tem muita coisa vindo por aí. Muitos segredos que ainda precisam ser revelados à luz de velas. Fica com Deus. Mantenha o coração limpo e lembra sempre. A verdade pode tardar, mas ela nunca, nunca mesmo esquece o caminho de casa.